A ficção televisiva nos presenteou com vilões de todos os tipos. Embora não possamos dizer que Dona Florinda do Chaves tenha sido concebida como uma personagem vilanesca, é verdade que seu caráter soberbo, desdenhoso e mal-humorado lhe rendeu a fama de antipática e pouco querida pelos fãs da série. Contudo, mais do que Dona Florinda, a atriz que a interpretou foi quem realmente se destacou como vilã na vida real. Estamos falando, claro, de Florinda Mesa, a mulher de 76 anos, na época em que isso foi feito. Este vídeo está no centro do debate após o lançamento da série Chespirito, Sem Querer, Querendo. O produto, feito pelos filhos de Gomes Bolanhos, pretende contar tudo nos bastidores. Após a criação de um ícone televisivo que quebrou recordes em nível mundial e mudou a comédia hispano-falante. Assim, ao ressurgirem certos aspectos do passado, velhas acusações foram reacendidas. Sobretudo porque muitos veem em Florinda Mesa a razão definitiva para que a suposta bonita vizinhança tenha acabado se tornando um inferno. Sem contar que seus críticos mais ferrenhos a classificam como manipuladora, destruidora de lares e tirana. Mas não vamos nos adiantar. A relação de Florinda Mesa com a série que a levou à fama é tão complexa quanto a relação que ela teve com Gomes Bolanhos e seu círculo mais íntimo. Estamos diante de uma história de amor honesta, com os contratempos próprios de qualquer casal famoso? Ou sempre houve interesses ocultos nessa união? Como foram os anos de Florinda Mesa antes de conhecer Chespirito? Por que dizem que a mulher também é culpada por outros membros da série terem terminado seus casamentos? É verdade que durante um tempo Gomes Bolanhos quis voltar com sua ex-esposa e se afastar de Mesa? E falando nisso, quem era essa ex-esposa de Gomes Bolanhos e qual foi o papel dela na ascensão meteórica de Chespirito? Por que os filhos de Bolanhos nunca aceitaram Florinda Mesa? A atriz maltratava o autor de Chaves nos seus últimos dias de vida? É verdade que ela apagava cigarros nas axilas dele? Para tentar responder a essa e outras perguntas, vamos investigar os detalhes de um dos romances mais polêmicos do mundo das celebridades mexicanas. Convido vocês a me acompanharem até novembro de 2004, o dia em que Roberto Gomes Bolanhos se casou com Florinda Mesa. Antes de prosseguir, vale lembrar que já fizemos outro vídeo abordando as polêmicas envolvendo o elenco de Chaves. Você pode assistir a esse vídeo neste canal. A ideia deste vídeo é focar na relação entre Florinda Mesa e Chespirito. Se curtem curiosidades sobre o Chaves, podemos fazer outro vídeo falando sobre o dia em que Chespirito apoiou as ditaduras latinas. Se quiserem, podem comentar Chespirito. Se houver mais de 2.000 comentários e 5.000 curtidas neste vídeo, faremos isso. Vamos começar. Florinda Mesa tem um papel virtual muito ativo. Em sua página oficial, por exemplo, costuma postar vídeos longos nos quais conversa com os seguidores do Chaves. Ela costuma agradecer o carinho que muitos demonstram pelo marido falecido. E também aproveita para desmentir o que ela considera serem boatos maldosos, que só querem machucá-la para aqueles que querem ouvi-la. Florinda Mesa se mostra como vítima de uma campanha que há anos a tomou como bode expiatório, para justificar o lado mais sombrio e menos amigável de um show que muitos têm idealizado. Nessa mesma página, a mulher tem uma seção com o título de biografia. Lá, ela conta que é atriz, roteirista, produtora, diretora de câmeras e cena e soprano. Coloratura, com 20 anos de estudo de música. Ela menciona que nasceu em 1949, mas não acrescenta muito mais sobre sua infância e seus primeiros anos. Vamos tentar preencher essas lacunas. Florinda Mesa nasceu em 8 de fevereiro do ano já mencionado em Juchipila, um povoado do estado mexicano de Zacatecas, onde hoje há uma escultura em sua homenagem. Uma versão da história diz que ela era muito pequena quando seus pais se separaram e que a partir daí foi criada pelos avós. Uma segunda versão diz que seu pai a abandonou e que sua mãe, uma mulher de caráter forte e temperamento hostil, foi quem lhe ensinou desde pequena que a vida sempre encontraria uma maneira de colocá-la à prova. Fica claro que sua infância não foi fácil, de um jeito ou de outro, e que, embora não lhe faltasse carinho, rapidamente buscou refúgio na arte. Com inquietude, a menina começou a prestar mais atenção. Como os adultos falavam da televisão, aquele aparelho fascinante que com cada vez mais ímpeto se instalava em todos os lares. As histórias que as primeiras séries e filmes lhe proporcionaram marcaram Florinda, que combatia a solidão de seus dias.
com um vasto e colorido universo interno, um universo imaginado, onde vivia grandes aventuras ou explorava amores passionais. Tão grande passou a ser seu desejo de fazer parte desse mundo que não demorou a decidir por uma carreira como atriz. Essa convicção, por sua vez, a ajudou a se concentrar em um momento particularmente doloroso de sua adolescência, a morte de seus avós. Assim como sua mãe havia lhe advertido, a vida não era fácil e as tragédias pareciam estar sempre à espreita. Ciente disso, a jovem pisou no acelerador e decidiu seguir seus sonhos sem hesitar. Seguindo esse plano, ela se mudou para Guadalajara, estudou teatro, atuou em peças locais e finalmente se estabeleceu na Cidade do México. Em busca de melhores oportunidades, não foi um caminho fácil. Florinda participou de testes, fez audições para comerciais e trabalhou como modelo. Enquanto isso, ela juntava dinheiro fazendo trabalhos ocasionais como secretária e locutora, chegando até a substituir Maria Antonieta de Las Nieves como a voz da emissora, Televisão Independente do México. Em 1968, ela conseguiu fazer parte de um elenco para videoteatros da Telesistema Mexicano e, em 1970, se juntou ao programa de comédia La Média Naranja. Ele sentia estar no caminho certo, mas lhe faltava um golpe de sorte. Um golpe que chegaria apenas um ano depois, quando Mesa seria selecionada para fazer parte do elenco de um programa que já estava no ar há mais de um ano com altíssimos índices de audiência. Um programa que serviria de antessala direta para o Chaves e que a colocaria em contato com alguém que já era considerado um gênio indiscutível. Roberto Gómez Bolaños. Naquela época, Roberto Bolaños estava no auge da carreira. Ele havia conquistado o respeito de seus colegas, o apoio de seus superiores e o carinho da crítica. Seus superiores o consideravam um artista hábil em criar histórias engenhosas e lucrativas, e aos poucos iam lhe cedendo o controle absoluto sobre seus produtos. Bolaños basicamente tinha carta branca para fazer o que quisesse e não desperdiçaria sua oportunidade. Ele havia trabalhado muito duro para chegar até ali, mas nem tudo tinha sido graças à sua vontade inabalável. Quando finalmente os olhos dos figurões se voltaram para o seu talento, Roberto Gómez Bolaños compartilhava sua vida com Graciela Fernandes Pierre. O casal se conheceu quando ela tinha apenas 15 anos e ele 22. Eles se casaram em 1969. Foi um namoro longo, mas o casamento resultou em uma família numerosa, 6 filhos e uma vida doméstica intensa, que girava a maior parte do tempo em torno das ambições incontroláveis de Roberto. Mas Graciela não era apenas a esposa do comediante mais querido do momento. Segundo depoimentos de familiares próximos, ela também foi um pilar na carreira do marido. Algo que por muito tempo foi considerado parte da lenda do Chapolin Colorado. É o fato de que supostamente foi Graciela quem confeccionou o traje original do super-herói, idealizado por Bolaños. E não só isso, também dizem que ela foi a publicitária por trás da consagração de Chespirito como marca registrada. Aquilo foi apenas o começo. Com o passar do tempo, Florinda Mesa deixou de ter um papel puramente de atriz, para começar a desempenhar outros papéis cruciais ligados à produção, a direção artística e os roteiros do programa. No entanto, ninguém acredita que ela tenha conseguido subir, tanto pela lucidez de suas ideias ou por sua capacidade intelectual, mas por ter desenvolvido uma relação cada vez mais íntima com quem era seu chefe. Sim, o próprio Gómez Bolaños. Embora o início do relacionamento deles não tenha uma data em que todos concordem, a ideia mais difundida é que esse vínculo se concretizou entre 1976 e 1979. Justamente o período em que o programa era um sucesso além das fronteiras do continente. Mas a própria Florinda Mesa afirmou que tudo começou muito antes. É preciso saber que Roberto Gómez Bolaños não só tinha fama de transformar em ouro tudo o que tocava, como também tinha fama de mulherengo. Na verdade, ele havia feito uma vasectomia para que suas aventuras não tivessem consequências indesejadas. Presume-se que isso ocorreu em meados dos anos 70. O homem começou a ser insistente com Florinda Mesa, para quem passou a enviar flores, cartas e presentes de todo tipo. Com que objetivo? Conquistá-la? Segundo a atriz, Chespirito, 20 anos mais velho que ela, suspirava ao vê-la e ficava comovido só com a presença dela. Mesa contou em mais de uma entrevista que,
Nesses primeiros momentos, ela foi categórica a cada tentativa de Gomes Bolanhos de seduzi-la. Ela teria respondido que ele devia lembrar que era casado, que se era um homem casado não podia fazer o que estava fazendo. Sempre, segundo a atriz, ele não só não desistia, como também renovava os esforços a cada nova rejeição. Com um olhar triste, ele dizia que, mesmo tendo esposa e filhos, sentia-se vazio. As coisas continuaram assim até que um dia, Florinda Mesa decidiu que queria dar uma chance para aquele sujeito que tanto a fazia rir e com quem passava tantas horas do seu dia. Uma das versões que mais se repete é a que diz que, estando em Santiago do Chile em uma turnê de trabalho, eles se beijaram pela primeira vez, dando um pontapé inicial a um relacionamento que duraria algumas décadas e seria marcado por controvérsias. Enquanto isso, o término entre Roberto e Graciela foi longo e nunca chegou a ter um fim definitivo. Na verdade, o conflito não foi apenas com sua ex-esposa, mas também com seus filhos, que nunca hesitaram em ficar do lado da mãe. Um ponto raramente mencionado é que, segundo um dos filhos do casal, um espírito arrependido por suas decisões teria tentado voltar com Graciela, mesmo já estando em um relacionamento com Florinda Mesa. O fato de Roberto Gomes Bolanhos ter querido voltar para a mãe de seus filhos contradiz a imagem pública de casal perfeito que Mesa tentou sustentar durante anos. E se isso é mentira, o que mais também foi? Do que não restam dúvidas é que Florinda Mesa jamais conseguiu criar um vínculo próximo com seus enteados. Na verdade, ela esteve muito longe de fazer isso ou sequer tentar, para sermos sinceros. Em diversas entrevistas, ela declarou ter conhecido e admirado Graciela Fernandes, inclusive hesitando em se envolver emocionalmente com Roberto, por esse motivo. Também é verdade que sua relação com os filhos do comediante foi marcada por declarações suas bastante violentas, frívolas e pouco conciliadoras. Um vídeo viral mostra uma insistente e despreocupada falta de tato. Mesa se refere à situação daqueles anos, apontando que Roberto tinha, e cito, 7 grandes defeitos, a saber, sua esposa e seus 6 filhos, ele... Tinha 7 grandes defeitos, 6 filhos e uma esposa. Não. Como defeitos... Claro! Como alguém pode ter 6 filhos maravilhosos? Se fossem meus, seriam maravilhosos. Se fossem meus, seriam maravilhosos de qualquer forma. Mas não sendo meus, eram um problema e eram um defeito. Isso gerou um escândalo na época e volta a gerar agora. Por coisas como essa, os ataques à atriz se intensificaram nas últimas semanas. Incapaz de fazer ouvidos de mercador. A mulher afirmou que tudo isso está afetando sua saúde e preferiu desativar os comentários em algumas de suas redes sociais. Menos conhecida, mas igualmente infeliz, foi a vez em que Mesa afirmou que tinha sido uma sorte ela e Chespirito não terem tido um filho. O motivo, segundo ela, o homem teria sido incapaz de disfarçar que um filho com ela significaria para ele muito mais do que o resto de seus filhos. Os filhos são amados através da mãe. E que um filho meu me amando como ele me amava seria sua adoração e que ele não poderia suportar. Uma com o peso da culpa de amar menos aos outros e outra se houvesse conflito entre os meios irmãos, eu não suportaria que machucassem ou agredissem o suposto bastardo que seria sua adoração. Mas o relacionamento de Mesa e Gomes Bolanhos não serviu apenas para expor detalhes infelizes de suas vidas privadas. O relacionamento teria sido a causa de que o Chaves terminasse com grande parte do elenco brigado entre si. Ao que parece, não foi fácil para os colegas de Florinda Mesa aceitar que ela agora tinha uma posição de maior poder no projeto. Eles gostaram menos ainda do fato de que essa posição de poder a tornou, segundo muitos deles, uma pessoa autoritária e caprichosa. Ao que parece, Florinda Mesa não tinha pudor em dar papéis cada vez mais secundários para quem ela não gostava. Assim como recompensava aqueles que lhe eram úteis ou prestativos. Dessa forma, um grupo de trabalho que nos primeiros anos se caracterizava por um grande compromisso humano, logo adquiriu uma dinâmica baseada no medo e no desconforto. Mesa sempre se gabou de ter ajudado a manter o Chaves em evidência,
colaborando com ideias que em mais de uma ocasião teriam servido para dar uma nova reviravolta ao ciclo. Ela está convencida de que o Chaves caiu por seu próprio peso, pelo desgaste natural do passar do tempo, pela impossibilidade de atuação de alguns que já estavam muito velhos e pela mudança de paradigma no nível da comédia no mundo do entretenimento. Aqueles que decidem vê-la como uma mulher que não mente, acreditam que sempre foi mais fácil apontar um culpado do que admitir que a fórmula do sucesso já estava esgotada para aquele programa, que tinha sido explorado até a exaustão. Os que percebem certa malícia nas ações de Mesa destacam que, sem ir muito longe, ela foi culpada por Ramon Valdez ter se afastado do programa durante algumas temporadas após acusá-lo de ser viciado. Da mesma forma, teria sido ela quem influenciou Gomes Bolanhos a travar uma guerra sem trégua pelos direitos dos personagens da Chiquinha e do Kiko. Todas essas atitudes teriam destruído a camaradagem e a confiança que existiam entre as partes. Talvez por causa desses desentendimentos foi que Carlos Villagrán, que interpretava seu filho na ficção, decidiu contar em 2011 que ele e Florinda Mesa tiveram um romance mais do que problemático. Segundo o ator, ela teria se obcecado por ele muito antes de começar a namorar Chespirito. Era um amor nada saudável, ela o perseguia e ele só queria seguir com sua vida. Ao que parece, o próprio Roberto Gomes Bolanhos foi quem aconselhou Villagrán a se afastar da mulher para evitar problemas. Ele fez isso porque já tinha a intenção de conquistá-la ou porque, num primeiro momento, realmente havia como uma possível fonte de conflitos. O senhor teve um caso com Dona Florinda? Não, eu não tive um caso com Dona Florinda. Foi ela que teve um caso comigo que é diferente. Vocês não acreditavam em mim e riam, mas eu relevava. Tive que me livrar dela, pois era uma necessidade. Conversei com o Roberto Gomes por causa da Anios Bolanhos. Eu disse, olha, já falei várias vezes pra gente terminar. Ele disse, diga a ela que você não ficará mais com ela por obrigação. Naquele dia, respirei ar puro. Sim, o ar existe. Ele me perseguia junto com a minha mãe e eu fui lá e disse, não, eu não quero nada com você. Ele passou mal, teve um troço. Ainda se despediu dizendo, mantenha sua posição. Comentários de muita gente dizendo que batiam no Roberto Gomes Bolanhos, Dona Florinda batia nele, não deixava ele falar, quase não ouvia, maltratava ele. Florinda Mesa passou anos sem se manifestar sobre esse boato, até que em uma entrevista concedida em 2025, ela disse que jamais teria se interessado por alguém como Villagrán. Por sua culpa, mandaram pessoas embora, mandaram o Kiko embora. Não é? Não é verdade, porque Você já tinha ficado com Kiko? Roberto disse que as entrevistas estão disponíveis para consulta na internet. Carlos saiu porque ofereceram algo melhor pra ele. Mas se você ficou com ele... Sobre isso eu não vou falar. Uma de duas. Principalmente. Você conheceu Roberto Claro, um homem muito inteligente? Muito. Te digo que fiz umas entrevistas maravilhosas com ele. Nós nos gostávamos muito. Imagina eu? Por isso não quero falar, por sua culpa. Do que ela raramente falou foi sobre seu relacionamento com o diretor de Chaves, Henrique Segoviano, com quem supostamente chegou a ficar noiva. Nas palavras de Villagrán, e cito, ela queria se agarrar a alguém. O que isso significa? Que o amor de Mesa por Gomes Bolanhos foi uma jogada meticulosa, executada para ficar com tudo desde o começo. É sabido que nos anos 80 o Chaves terminou como série e continuou no ar por mais alguns anos como um quadro. Nessa época, Roberto Gomes Bolanhos e Florinda Mesa já eram vistos como uma dupla para o bem e para o mal. De 1979 a 1989, Florinda Mesa estrelou 5 filmes com a criação, produção e direção de seu companheiro Roberto Gomes Bolanhos. O Chanfle 1 e 2, Dom Raton e Dom Ratero, Charrito e Música de Vento. Em 1981, o casal estreou uma temporada de sucesso de cabaré no extinto Marrakech, na Cidade do México. Em 1984, eles deram vida à primeira comédia musical mexicana chamada Títere, na qual Florinda Mesa está acreditada em vários papéis criativos. Em 1992, Florinda produziu e estrelou com Roberto a peça 11 e 12. A mesma quebrou todos os recordes existentes até hoje no México.
tanto em permanência quanto em número de apresentações e espectadores. 11, além de longas temporadas de teatro nos Estados Unidos da América, Costa Rica, Peru, Colômbia e outros países. Florinda Meza foi roteirista e produtora de projetos próprios como Milagre e Magia, um drama histórico em série, e as telenovelas A Dona e Alguma Vez. Teremos Asas? Essas produções conseguiram conquistar um grande número de espectadores na Europa, posicionando Florinda Meza como uma liderança muito desejada pela empresa Televisa. Apesar disso, a atriz conseguiu brilhar por seu próprio mérito. Sempre foi descrita como a esposa de Roberto Gomes Bolanhos, algo que ela carregava ora com orgulho, ora com certo peso. Ela não conseguiu evitar se envolver em novas e sombrias acusações. Quando Roberto Gomes Bolanhos começou a apresentar sintomas de saúde debilitada, e é assim que nossa história volta ao começo. Em novembro de 2004, Florinda Meza e Roberto Gomes Bolanhos se casaram, após décadas vivendo juntos. Quando o criador do Chaves começou a ser visto em cadeira de rodas e com tubo de oxigênio, muitos começaram a falar de um fim ruim e iminente. Além dos problemas respiratórios, o Parkinson foi hostil com Chespirito, por isso, em suas últimas entrevistas, ele parecia um pouco abatido. Mas isso não surpreendeu seus seguidores tanto quanto outro detalhe. Tornou-se comum que Florinda Meza interrompesse Gomes Bolanhos e não o deixasse falar quando faziam turnês ou davam conferências. Ela diria depois que fazia isso como parte de um acordo entre eles. No entanto, o público em geral nunca esteve muito convencido. Você está nervoso para falar? Bem, mas... Sua palestra é só no sábado. Não, já está pronta. Não lembro em que país foi. Ele estava entrevistando o X-Espírito e ela respondia. Então ele dizia, senhora, por favor, estamos. Quanto de espírito lhe trouxe? Que o... Damarita, vamos ver. Você falava sobre os meios de comunicação. Essa é uma notícia antiga. Outra pergunta, já registrada. Tiveram que tirá-la do estúdio. Fui consolidando isso. Parágrafo. Inclusive, eu fazia jingles, músicas para os comerciais, os comediantes do mundo. Digamos que, no começo, você teve a influência da sua formação no cinema. Isso faz mal para o seu espírito e para todo mundo, não é? Entre o gordo e o magro? Bem, sim, o pessoal do cinema. Mais do cinema do que da televisão. Por que não é dos fazedores da televisão? Não é mais uma entrevista confortável e agradável? Para a maioria dos fãs do Chaves, Meza tinha assumido o controle total do que fazia. E dizia Gomes Bolanhos. Basicamente, depois de anos parasitando-o, ele acabou substituindo-o. Porque não o deixava se expressar. Tinha medo de que Chespirito dissesse algo inconveniente? Será que ele estava realmente perdido e precisava da ajuda dela para responder? Um jornalista especializado em espetáculos chegou a dizer que Florinda Meza supostamente teria maltratado Gomes Bolanhos quando ele já estava na terceira idade. Segundo suas declarações, uma fonte próxima à família do ator havia contado que, quando Florinda encontrava seu marido fumando escondido, ela o castigava. E como? Apagando os cigarros nas axilas e na virilha dele para que seus filhos não notassem as feridas? Isso gelou o sangue de muitos e consolidou Florinda como a maior vilã de todas. Quando Gomes Bolanhos morreu em 2014, aos 85 anos, Florinda Meza não era bem vista de jeito nenhum. Inclusive, muitos chegaram a dizer que ela havia falsificado a data da morte do escritor e comediante. Para poder se beneficiar de algumas celebrações que foram transmitidas ao vivo, cultivando uma audiência bem alta. E isso não foi tudo. Outra jornalista de entretenimento disse ter conseguido em 2025 um depoimento terrível. Um depoimento que provaria que Florinda Meza teria sido a culpada pelo fim dos casamentos de alguns de seus ex-colegas. Segundo informações, um dos filhos de Carlos Villagrán, que é disc jockey, teria conversado com a jornalista Manola Dias em uma festa. Ela teria contado que seu pai também se separou por influência de Florinda Meza. Ao que parece, quando já tinha um relacionamento com Chespirito, a atriz costumava ir até a casa dos Villagrán para pedir para falar com seu ex-colega de elenco. Sempre se mostrando à beira de uma crise, ela pedia a Carlos que a companheira desse uma volta para clarear seus pensamentos. Supõe-se que isso acontecia por causa das idas e vindas que havia naquele momento entre Meza e Gomes Bolanhos.
Carlos cedia aos pedidos de conversar porque, segundo seu filho, Mesa lhe causava entre medo e pena. Quem não sentiu nem medo nem pena foi a esposa de Villagrán, que em determinado momento se cansou da situação e pediu o divórcio ao marido. Essa história é verdadeira? Então, existiu entre Villagrán e Mesa um vínculo ainda mais profundo do que qualquer um dos dois quis admitir algum dia? No entanto, as acusações não pararam por aí. O filho de Villagrán também teria contado para Manola Dias que Mesa teve participação na separação do casamento de Rubem Aguirre, ator do Professor Girafales. Por quê? Acredita-se que ele também estava apaixonado por ela. Há fundamento para essas acusações e, finalmente, verdades sombrias vêm à tona. Ou será que estão tão focados em apontar contra a Mesa que as invenções já não têm mais limite? Afinal, Mesa é uma vítima ou uma algoz? Em 2019, Florinda Mesa voltou ao cinema com o filme Doce Família, um sucesso de bilheteria que atualmente pode ser visto em plataformas de streaming. Foi em 13 e 16 de fevereiro de 2020. Ela participou como convidada na homenagem pelos 15 anos de carreira do mundialmente aclamado tenor Javier Camarena no Palácio de Belas Artes, na Cidade do México. Na sua página oficial, ela continua desabafando. Ela diz que é acusada de muitas falsidades, porque alguém descobriu que os boatos vendem muitas revistas e geram muitas visualizações. Ela acredita estar sendo vítima de uma campanha difamatória, o que considera desrespeitoso, que nunca tenham consultado ela para a série sobre Chespirito, sendo que ela viveu com ele por mais de 40 anos. Ela considera injusto ser acusada sem poder se defender? Ela tem convicção de que grande parte do ódio direcionado a ela é por ser mulher em um negócio comumente liderado por homens. Ela afirma que sua intimidade não deve mais ser exposta e que não se deve mais mentir a seu respeito. E anunciou que vai lançar seu próprio documentário que terá o título Atreve-te a Viver. Nele, ela vai buscar oferecer sua própria versão de sua vida pessoal e profissional, em forte contraste com a história apresentada em Sem Querer, Querendo. Estamos realmente diante de uma mulher que fez de tudo para se salvar? Mesa é tão má quanto todos pensam? É justo chamá-la de destruidora de lares? Se foi Chespirito quem escolheu ficar com ela? O karma está agindo contra ela, como alguns apontam? Quem está dizendo a verdade nessa história? E supondo que Florinda seja tão inocente quanto diz, será que ela vai conseguir reverter a imagem que as pessoas têm dela algum dia? Lisa? E francamente, um vilão pode deixar de ser vilão?